A presença de Jesus é gloriosa. A presença de Jesus é maravilhosa. A presença de Jesus é indispensável, mas não evita a tempestade. A presença de Jesus não evita a tempestade, irmãos. Por mais que eu grite Jeová Shalom, por mais que eu grite Jeová Nissi, por mais que eu grite Jeová Jireh, por mais que eu grite, por mais que eu fale, a presença dele está na minha vida, mas não evita tempestade. Você leu aí isto. Jesus ia no barco com eles, ora, e levantou-se grande temporal de vento. Jesus estava ali, mas levantou-se um grande temporal de vento. Eu associo muito este capítulo à vida da minha mãe, porque minha mãe é uma mulher de fé. Ela orou pelo meu pai 25 anos e por mim 10 anos. Porque da Baixada Fluminense, de onde estamos, no Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, onde eu nasci e me criei, e meu pai era um homem adúltero, um homem muito violento. E meu pai tinha mania de dar surra na gente com esse chicote de 3 pontos. E antes de bater, ele falava para minha mãe: prepara a água de sal que eu vou dar uma surra nesses meninos. E quando ele cortava todo o nosso corpo, ele jogava água de sal no nosso corpo. E a gente pulava porque ardia mais do que a chicotada. E ele dizia: glória a Deus nada, misericórdia. E ele dizia assim, quando batia aquele chicote, cortava, e depois que ele jogava água de sal, ele dizia assim: estou fazendo isso porque eu não quero que vocês fiquem com o corpo inflamado. Então não sabia o que doía mais, se a chicotada ou se o sal. Minha mãe grávida, eu vi muitas vezes meu pai arrastando pelo cabelo e chutando minha mãe, e a minha mãe abortava muitas crianças. Meu pai, como um bom nordestino, a coisa que ele soube fazer foi filho. Fez 10, nós somos em 10 irmãos. Bom nordestino, nordestino que se preza tem mais de 10 filhos. Então veja bem, era uma luta, um problema. Meu pai me levava para a casa das amantes e queria que eu brincasse com os filhos dele. Meu pai levava amante para dentro da nossa casa. Minha mãe cria filho do meu pai com outras mulheres. E eu não podia entender nunca por que minha mãe era tão pacífica, porque minha mãe amava tanto meu pai e ama meu pai. Se ele era aquele homem maligno, se ele era aquele homem diabólico, e ela sempre tratando meu pai como se ele fosse o rei dos homens, o melhor de todos. Porque ela andava de joelho e dizia: Jesus é a solução para o meu lar. O sangue de Jesus é a solução para o meu lar. O sangue de Jesus é a esperança do meu lar. O sangue de Jesus. Vivia nesta vida de sofrimento, então eu crescia com ódio. Passava fome. Muitas vezes não tinha o que comer. Meu pai tratava bem das amantes, dos filhos delas, e deixava a gente passar fome. Era uma vida do inferno. Então eu crescia com o filho mais velho, filho mais velho, eu crescia vendo meus irmãos sofrer. Eu tenho cicatriz na cabeça, meu pai quebrou minha cabeça com paulada. Eu tenho perna que meu pai quebrou, cicatrizes no corpo que meu pai aprofundou com chicotadas, com vara, com tudo que você imagina. Meu pai tinha um espírito de adultério, de violência. Meu pai não bebia, nunca bebeu, nunca fumou, mas era esse homem maligno. E com os meus 8 anos de idade, eu vi aquele sofrimento terrível. Meus irmãos passando fome, minha mãe sofrendo, mas minha mãe sempre dizendo que Jesus era bom. Eu ia crescendo com ódio terrível. Eu tinha tanto ódio do meu pai, tanto ódio,
que o dia em que meu avô morreu, meu pai estava chorando. Eu fui para trás da casa, mas eu ri muito. E eu falei, meu pai deveria ter pelo menos uns 20 pais, todo dia morreu um pai dele, só para ele chorar todo dia. E eu crescia com muito ódio do meu pai, ódio. Eu não conseguia olhar para meu pai. Quando eu tinha 14 anos de idade, de tanto sofrimento, ver minha família sofrer, minha mãe andar de joelho, um dia eu perguntei à minha mãe, por que a senhora cuida bem do meu pai? Ele bate na senhora, ele tortura seus filhos, ele só falta acabar com a gente, traz mulheres, coloca dentro de casa, coloca na sua cama e a senhora vai dormir na sala, lá em outro lugar, e ele dorme lá. E a minha mãe virou para mim, seus olhos vertendo as suas lágrimas, descendo, e ela disse, meu filho, você não entende, mas um dia entenderá o que é ter Jesus no coração. Quem tem Jesus perdoa. Quem tem Jesus ama sem fronteira. Quem tem Jesus tem um amor sem limite. E quem tem Jesus tem esperança que o choro pode durar a noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. E um dia minha vida vai amanhecer em vitória, em alegria. O que você vê, Paulo, vai mudar. Eu falei para ela, mãe, eu não gosto do seu Deus. Eu não gosto do seu Jesus. Eu não gosto dele. Porque ele não é bom. A senhora não come. A senhora vive aí dizendo que está jejuando. A senhora tem esse joelho feio aí. Essas cascas grossas no joelho de tanto orar. Olha os seus cotovelos como é que são feios. A senhora é uma mulher que está acabada. Vive orando, vive jejuando. E nós vamos piorando. Eu não gosto do seu Deus. Eu não gosto do jeito dele agir. E eu comecei a ter ódio de Deus. Ódio. Eu comecei a olhar para o céu e dizer, Deus, tu não existe. Porque o sofrimento da minha mãe era grande. O meu sofrimento e o sofrimento dos meus irmãos era grande demais. Como eu poderia entender Deus? Como eu poderia entender uma pessoa que diz ser boa e eu chego para ele e peço um copo com água e parece que ele está demorando me dar ou esperando eu morrer de sede? Eu não poderia entender, só quem compreende e conhece que pode entender isto. E a minha mãe tinha intimidade com ele, porque meu pai acabava de fazer aquela loucura toda, ela dobrava o joelho e saía dali cantando, só o Senhor é Deus. Eu não entendia isso. Acabava de apanhar do meu pai e levantava de joelho, aleluia, Jesus é maravilhoso, como eu te amo. Eu não entendia isso, não dava para entender. E com 14 anos de idade, meu pai torturou a mim e o meu irmão, violentou muito mesmo a gente. 14 anos de idade, que eu vou falar aqui, se eu falei 2 vezes na minha vida de 12 anos de convertido, no meu testemunho, que eu não gosto de dar esse testemunho, eu não gosto de falar o que vou falar nesta manhã sobre a minha vida, eu não gosto de falar que meu pai foi o que foi, não gosto de falar do sofrimento. Eu já fiquei 2 anos sem testemunhar e Deus usou profeta e falou, você tem que falar, até que eu voltei a falar. Mas se eu falei o que eu vou falar aqui 2 vezes é demais. Meu pai fez eu e meu irmão com 12 anos e eu com 14, meu pai fez a gente desfilar numa rua, despido, e ele num cavalo e dando chicotada na gente. E todos os vizinhos vendo. Eu tinha 14 anos de idade. Para mim foi um inferno. Ver as pessoas rindo, ver aqueles meninos rindo, e dizia, ei, olha como é que ele está. E eu chorava, meu ódio, meu Deus do céu. Naquele dia o inferno desceu dentro da minha alma. Eu olhei para meu pai e desejei estrangular. O dia amanheceu, eu fui para a beira de um campo onde os moços estavam jogando bola.
Ia chegando ali, minhas lágrimas desciam. Um jovem olhou para mim, o Wilson, falou: Paulinho, você está triste, está chorando. Eu falei: eu estou triste, eu estou chorando, mas não é por causa dessas marcas do chicote, não. É a marca que está no meu coração, a dor interna na minha alma. Eu estou com muito ódio na minha vida. E ele olhou para mim e disse: Paulo, eu tenho a solução para você. Eu tenho um remédio para você. E meteu a mão no bolso e tirou um cigarro desse tamanho. E falou: toma. Eu falei: eu não fumo, meu pai não fuma, ninguém fuma. Ele disse: toma, rapaz, isso aqui vai fazer sua cabeça, vai mudar seu astral. Você vai deixar de odiar seu pai. Você vai ver, sua vida vai melhorar. Eu falei: o que é isso? Ele disse: isso é maconha. Fuma, Paulo, fuma. Pelejou 1, 2, 3 vezes. Fumei o primeiro baseado de maconha. Fumei o segundo baseado de maconha. Fumei o terceiro. E fomos beber cerveja, beber cachaça. E eu perdi a noção, fiquei doido demais. Não sabia nem voltar para casa. Até hoje não sei o que fiz, mas fui levado para minha casa. Mas como eu cheguei muito doido em casa e bêbado, e criança fala o que vem na cabeça. Meu pai estava na minha frente, minha mãe disse que eu descarreguei palavras de todos os tipos para o meu pai. E meu pai me deu um soco no meio da cara, muitos socos, e deformou meu rosto. Quando eu acordei, minha mãe estava deitada do meu lado, e eu só lembro que a minha mãe estava falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, Ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Tua vara e Teu cajado me consolas. Eu ouvindo minha mãe falar esse salmo, eu abri meu olho e eu senti que meu rosto estava deformado. E eu perguntei à minha mãe o que aconteceu. Ela disse: meu filho, você bebeu. Eu falei: não, estou perguntando sobre isso não. Eu quero saber o que aconteceu. Foi meu pai que me fez isto. Ela quis gaguejar. Eu falei: a senhora é crente, não pode mentir. A senhora tem que dizer a verdade. Ela disse: foi teu pai. Eu levantei, pulei a janela, meu pai estava do lado de fora. Eu olhei para ele e falei: olha, a partir de hoje você não é mais meu pai. Eu vou te matar. E se você quiser viver, você tem que me matar. O mundo agora ficou pequeno para nós. Eu vou te matar, eu vou virar o diabo e vou te matar. E ele olhou para mim, pegou uma peixeira, uma facona de nordestino, né? Pegou aquela faca e veio para cima de mim e disse: então eu vou viver. E veio para mim e ele ia me abrir no meio. Quando minha mãe entrou no meio e falou: há poder no sangue de Jesus. Satanás, tu não vai fazer desgraça na minha família. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E a faca caiu da mão do meu pai. E meu pai olhou para minha mãe assustado. E a faca ficou no chão. E ele foi. Eu já era um viciado. E agora minha mãe descobriu, porque eu cheguei em casa com um revólver. Já comecei a roubar dentro da minha casa para trocar por maconha. E agora eu arrumei um 38 e fiz meus primeiros assaltos. Mas eu não fumei maconha, não queria ser ladrão, só queria matar meu pai. Meu desejo era só matar meu pai. Porque se eu matasse meu pai, para mim eu estava limpando o mundo, estaria fazendo um favor para minha família. E eu comecei a assaltar. Com 16 anos, eu já era uma pessoa, vivia no mundo do crime. Com 17 anos, eu era líder de quadrilha. Já era líder de quadrilha, de grupo organizado para assaltar. Era dono de bocas de fumo, lugar de vender maconha. Era traficante. Era conhecido já na Baixada Fluminense. Ganhei um apelido de Pepe. E meu vulgo era Pepe, um assaltante à mão armada. Começamos a assaltar grandes supermercados, passamos a assaltar postos de gasolina, assaltava grande indústria e chegamos a assaltar até banco. E passei a ser uma pessoa sem coração. Eu não tinha pena de ninguém
eu não respeitava ninguém, eu tinha muito ódio no coração, meu desejo era matar meu pai, meu desejo era ver meu pai morto. Muitas vezes eu ia para aquele lugar que ele ia passando, eu pegava um 9mm e levava na minha mão aquela pistola, e ia jogar aqueles 15 tiros na cabeça dele. E sabia que ele passava ali, mas naquele dia ele não passava naquele lugar. Eu chegava na minha casa de madrugada com quadrilhas de bandido, quadrilhas mesmo de bandido. 3 horas da madrugada eu falava para aqueles moços, dizia: minha mãe está orando. Ele dizia: que é isso, Pepe? Tua mãe deve estar dormindo 3 horas da madrugada. Tua mãe está dormindo. Eu falei: minha mãe não dorme, não come, ela vive com Deus dela, ela não resolve nada para ela. E eles falavam: duvido, tua mãe está dormindo. Eu falei: então fazer aposta. Eu fiz muita aposta e ganhei na oração da minha mãe, porque eu entrava devagar com eles, e quando abria a porta do meu quarto, estava aquela mulher de joelho, e ali estava gemendo nas presenças de Deus, orando. E eu falava para eles: eu sei até a oração dela. Se você quiser saber, você vai chegar lá e ouvir, ela vai estar gemendo e vai estar dizendo assim: Jesus, aonde tiver meu filho Paulo, envia um anjo, traga o meu filho Paulo para casa, não permita que meu filho morra, não permita que meu filho vá preso, não permita que meu filho leve um tiro e fique um homem inutilizado. Jesus, libera o teu anjo que está ordenado a meu respeito, traga o meu filho, salva meu filho, faça o meu filho um pregador do Evangelho, glorifica o teu nome na vida de meu filho. E eu chegava ali e eles ouviam, e eu batia a mão no ombro da minha mãe e dizia: antes da sua oração chegar no céu, eu já cheguei em casa. Levantava aquela mulher magra, com seu rosto banhado de lágrimas, e me abraçava, e me puxava nos seus braços e apertava com muito amor, e eu sentia sua lágrima quente molhar meu rosto, e ela sussurrava aos meus ouvidos: Jesus, obrigado, porque meu filho está em casa. Obrigado, Jesus, porque tu ouves. Aquilo me dava ódio, empurrava minha mãe com o ombro e dizia: eu sou filho do diabo, eu não creio no teu Deus não existe, eu sou filho do diabo. Se teu Deus existisse, não existia um homem como teu marido que tu disse é meu pai. Se teu Deus existisse, como teu filho seria marginal? Eu sou marginal, sou assaltante, sou traficante. Se teu Deus existisse, vamos ver ali na sala o que está ali: 4 jovens, 15, 18, 20 anos, e seu filho é líder dessa quadrilha. Onde seu Deus existe? Eu sou filho do diabo, mãe. E ela olhava para mim, seus lábios trêmulos, sua lágrima descendo, ela dizia: meu filho Paulo, não importa se você crê em Deus ou não, importa é que eu creio, e que do meu ventre, Paulo, não sai o filho do diabo. E Deus me falou que você vai ser um pregador do Evangelho, você vai ser evangelista, você vai falar deste poder de Deus. Eu falava: então vamos ver ali na cozinha. Quando minha mãe chegava à mesa, tinha metralhadora, tinha armas pesadas, escopeta, 12, tudo ali em cima, dinheiro roubado, joia, e aquele jovem sentado, tudo cara de bandido. E ela ia fazer uma comida ali naquela madrugada, alguma coisa, um lanche, e sentava do lado e começava a passar a mão na minha cabeça e olhava para aqueles moços e dizia: este filho dos meus 10 filhos, este é o filho que Deus mais ama. E dos meus 10 filhos é o filho que eu tenho um amor especial. E dos meus filhos será ele a estrutura do meu lar. Ele dará mais alegria do que todos. E abria a Bíblia e começava a pregar.
Eu via marginais, matador, pessoa que matava, empurrar a arma de lado assim e dobrar o joelho e dizer: irmã Ana, ora por mim, irmã Ana. Porque se a senhora fosse minha mãe, eu não seria o marginal que sou. A senhora é uma mulher maravilhosa. Ora por mim, irmã Ana. Eu preciso de Jesus. E aceitava Jesus como Salvador. E aquilo me dava ódio. Eu virava a mesa. E a minha mãe e o Jesus dela são 151. Conversa fiado, não resolve nada para ninguém. E fica levando essa vida. Isto girou 10 anos. 10 anos de luta. Eu fui procurado pelo grupo de extermínio Mão Branca. Quantos ouviram falar aí? Eu fui buscado por eles. Muitos colegas meus morreram. Tinha um grupo de extermínio montado pelo sargento Eloy, Paulo Cigano, Carlinho Pintado e China. Era um grupo de extermínio. Esse grupo ficou na frente da minha casa 3 dias. Esperando eu chegar. Um dia pegaram a mim mais 3 jovens e levaram-nos para um lugar para matar. E chegaram ali, mataram aqueles jovens, crivaram de bala e penduraram um numa baliza e jogaram gasolina e queimaram ele. E eles diziam para mim: isso aí é bom você ver, porque você vai sofrer muito mais. E eles começaram a me torturar, me davam paulada, me chutavam, me davam coronhada, meu sangue começava a descer, e eu sentia a angústia da morte. Eles me batiam, me torturavam, e uma hora eu falei para um daqueles, eu falei: pelo amor de Deus, me mata, porque meus colegas já estavam mortos. Eu falei: pelo amor de Deus, me mata que eu não suporto mais. E eles riam, falavam: você tem que morrer devagar. E me davam um chute. E uma hora me deu um chute aqui, e eu caí por terra, sem força, e caí desmaiando, e caí de bruços. E quando senti que o meu sangue estava descendo, a arma encostou na minha cabeça, e eu pensei: agora acabou a vida. Era bom para mim aquele momento, era um momento bom eu morrer naquele momento. Mas quando ele engatilhou para atirar, eu escutei o estalo da arma engatilhando. O outro gritou: não atira não. Isso não vale uma bala. Isso já virou presunto, vai morrer do jeito que está. Meu sangue descia pela boca, pelo ouvido, nariz, meu corpo estava todo ensanguentado, minha roupa toda rasgada. E quando ele recolheu aquela arma e deu um chute nas minhas costas, e eu perdi o sentido total, desmaiei. Para mim eu tinha morrido. Mas quando foi uma alta madrugada, eu comecei a respirar, e eu senti que eu estava vivo. Eu senti, eu comecei a fazer força, eu batia com a mão no chão, eu sentia que eu estava na terra, e eu senti que estava vivo. Então eu comecei a me arrastar dali, e comecei a puxar meu corpo, fazer força, doía todos os ossos, tinha osso quebrado no meu corpo, mas eu consegui sair dali todo ensanguentado e voltar para a minha casa. E quando eu bati na porta, não levou 2 minutos, minha mãe abriu a porta, e eu estava banhado de sangue, encostado na parede, caindo. Minha mãe me abraçou, e eu senti seu rosto encostar no meu sangue, e ela falou: Jesus, obrigado, porque eu orei a noite toda, obrigado, eu orei para meu filho não morrer, obrigado, e ele está vivo, e meu filho está vivo, Senhor, obrigado, 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 obrigado. E eu ouvi a minha mãe falar. Foi o poder da oração. Era o poder da oração, era a força da oração que me tirou da morte. E eu escapei da morte. Não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Um dia eu fui rajado na parede em frente a uma igreja católica, quando parou uma Brasília de frente a mim, e saiu aquelas pessoas de repente de dentro daquele carro e começaram a atirar. Eu pulei no mato, eles rajaram. E eu pensei que estava todo furado. Eu rasguei minha camisa quando eles gritaram: vamos sair fora que virou presunto, sujou, porque umas portas abriram. Eu procurei bala no meu corpo, não tinha nada. Olhei o muro da igreja católica, estava todo furado.
E quando cheguei na minha casa, estava lá minha mãe de joelho, dizendo: não permita que meu filho morra, traga o meu filho para casa. Eu nunca vi uma coisa tão forte igual a oração da minha mãe. Era muito forte a oração dela. Aleluia. Aqueles joelhos que era igual de camelo, joelho de cabrito, aquelas cascas grossas, aquele joelho feio, aquela mulher magra, aquela mulher doente do coração, mas que andava no coração de Deus. A presença de Jesus não evita a tempestade. Havia tempestade na minha casa. Meu pai adulto e eu marginal. E a minha mãe orando, orando e orando. Quando foi para pular bem esse testemunho, quando foi em 78, pastor Paulo Roberto Rezende Oliveira, e falou que ele tinha sido marginal, tinha puxado 4 anos, 8 meses, 12 dias de penitenciária, e que foi um homem revolucionário no mundo do crime, e agora estava salvo pelo sangue de Jesus, e era pregador do Evangelho, e falou de muitos pastores, e convidou os viciados para ir para a casa de recuperação. Eu não estava em casa. No dia seguinte, na segunda-feira, quando eu vou chegando na minha casa, a minha irmã me chamou, me colocou dentro do carro dela, na Brasília, e falou: Paulo, eu ouvi ontem um homem falar, e esse homem tinha vida que nem a tua ou pior. Era um homem que tinha uma vida terrível, ele contou do que passou com ele, e ele falou que Jesus salvou. Eu disse para minha irmã: eu não creio em Jesus, esse homem é mentiroso, é mentira dele. Deus não está preocupado com o marginal, Deus não olha para bandido, Deus não está nem aí com vagabundo. Não há esperança para mim, eu sou um homem perdido. E a minha irmã chorou e olhou para mim e disse: olha, Paulo, aquele homem disse uma palavra: Jesus pode te salvar. Jesus pode te salvar, Paulo. E eu saí de dentro daquele carro, bati a porta e fui embora, mas esta vozinha ia gritando lá no meu coração: Jesus pode te salvar, Jesus pode te salvar. Essa voz passou a me perseguir, e eu resolvi sair da vida do crime. Então eu fui procurar um espiritismo. Falaram de uma macumbaria que libertava viciado. Fui lá e procurei aquele pai de santo. E cheguei naquele lugar. Ele fez sessões comigo, me colocava nas costas e rodava comigo, rodava aquelas mulheres do meu lado, e fazia isso, fazia aquilo, e ele suava, ele molhava de suor. E ele olhava para mim e dizia assim: há uma coisa estranha em você. Você é médium, e você tem que desenvolver os espíritos, mas há uma coisa estranha em você. Os espíritos não descem até você. Há uma barreira entre você e os espíritos, e eu não sei o que é isso. Eu falei para aquele pai de santo: pior, doutor, que eu chamava ele de doutor. Falei: pior, doutor, que os que estão lá em cima não descem, e os que estão aqui embaixo não sobem, e eu continuo bandido. Ele falou: vou resolver teu problema. Depois de muito tempo de sessão, me levou para o cemitério, marcou um dia para mim estar no cemitério, meia-noite, chegar todo de branco. Eu fui, fiz um assalto, comprei roupa toda de seda, relógio branco, tudo branco, só faltou pintar o cabelo de branco. Meia-noite eu estou naquele cemitério, ele me colocou em cima do túmulo, fez aquela sessão toda e disse: agora você vai. E pá, puxou e veio santo de cá, de lá. Os espíritos não descem. Tem uma coisa estranha em você. E uma hora ele jogou um balde de azeite na minha cabeça e outro de pipoca, aqueles vasos, e sujou minha roupa toda. Eu falei: doutor, acabou com a minha roupa. Ele disse: está preocupado com a roupa, quer ser liberto? Eu falei: quero ser liberto. Ele disse assim: o teu caso é difícil. Aí pegou um colar, me deu um colarzinho cheio de estrela, disso e daquilo, me deu aquilo e disse assim: olha, isto aqui é para te proteger. Falei: então tá bom,
Mas quando ele terminou de falar proteger, eu disse, tá bom, ele disse, só que tem um problema. O dia que rebentar, você morre. Eu saí condenado dali. Botei uma camiseta e andava com aquele colar escondido. Me falaram de um padre, eu fui lá na igreja onde tinha um padre. Eu queria me libertar agora. E busquei aquele padre. E o padre mandou fazer um bocado de reza. Eu confessei meus pecados. E o padre falava, meu Deus do céu, Virgem Maria, Nossa Senhora, ia falando aquelas coisas. Me deu um colar para me passar 365 vezes. E me deu mais 1 tonelada de reza. Eu rezei umas 2 vezes, falei, isso aqui não dá pra mim não, que eu vou morrer velho e rezando, aí eu tô liberto mesmo. Fiquei 8 dias com aquele padre. Era dia da Santa Ceia, Eucaristia, e ele estava servindo aquela igrejona lotada, e vi os fiéis passando em frente, ele dava hóstia, os fiéis com a mão assim, e com a linguinha de fora recebia a hóstia e recolhia. Parecia até passarinho esperando a mãe chegar no ninho. Mas quando teve uns 3 pessoas estar na minha frente, o padre fez uma coisa que eu não gostei. Ele deu a hóstia para aquela pessoa e tomou o vinho. Quando chegou a minha vez, eu falei, não quero não. E passei direto, terminou, ele foi atrás de mim e falou, o que aconteceu com você? Por que você não quis, meu filho? Falei, ó padre, eu fui ladrão, fui assaltante, creio até que estou liberto. Mas o senhor, padre, o senhor não está muito certo não. Falou, por quê? O que eu fiz? Falei, o senhor deu um tiro a gosto por irmão e tomou o vinho. Ele disse, blasfêmia, blasfêmia na minha cara, assim, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia. Falei, não, o senhor fez isso ou não fez? Você está excomungado. Eu falei, tem misericórdia de mim. Quando ele falou isso, falei, tem misericórdia de mim. Ele falou, então fica aqui mais uma noite. Mas eu já estava endiabrado mesmo. Eu falei, sabe, eu vou beber o vinho desse padre todo. Madrugada fui lá no altar, comi o resto da hóstia, bebi o vinho todo. Fiquei doido dentro daquela igreja, desesperado. Quando o dia amanheceu, tá lá o sacristão, foi ver e gritou, Virgem Maria, cadê o vinho do padre? O padre reuniu os viciados que estavam ali e perguntou, quem bebeu? Eu falei, foi eu mesmo, bebi tudo e estou muito doido e quero ir embora. Ele disse, está expulso, não há mais perdão para você. Saí condenado pelo padre e pelo espírito. Estou andando na rua, veio um missionário pregar para mim. Abriu a Bíblia e disse, Paulinho, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Chegava na minha casa, minha mãe, Paulo, Jesus te ama. Encontrava aquele missionário, você vai para o inferno, minha mãe, Jesus te ama. Eu comecei a entrar em guerra com Deus da minha mãe. Mais ainda, eu perguntei à minha mãe, o Deus desse irmão é o seu Deus? Minha mãe disse, é o mesmo. Eu falei, por que o dele vai me mandar para o inferno e o seu me ama? Minha mãe disse, Paulo, o que pregam para você não importa. Importa é o que eu prego. Isto importa. Aí eu cheguei e falei, eu vou matar aquele missionário. Porque ele não vai me mandar para o inferno não, vou matar ele. Minha mãe diz que o Deus dela me ama, então se eu matar esse que vai me mandar para o inferno, não tem problema nenhum, eles estão em contraste, tem que eliminar um para o outro ficar certo. E um dia eu estou andando na rua assim, veio aquele missionário. Quando ele veio, eu falei, hoje eu mato ele. Peguei o revólver que estava andando nas costas assim, tirei e já segurei na mão. Quando ele chegou perto de mim, já veio com a biblinha aberta, eu levantei e falei, antes de você falar, eu vou dar um tiro na sua testa. E falei, agora ajoelha aí. E ele ajoelhou, e eu peguei a gravata dele, essa parte de dentro, falei, vou botar a sua língua maior do que a sua gravata, e depois vou dar um tiro na sua testa, e você vai chegar no inferno primeiro do que eu, e depois eu vou para o inferno brigar com você lá. Quando eu fiz isso, aquele missionário começou a chorar. E ele de joelho, eu puxando a gravata dele, e ele gritou assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando ele gritou isso, eu saí numa carreira. Porque toda vez que minha mãe gritava o sangue de Jesus, acontecia um troço estranho. Um dia ela gritou o sangue de Jesus para mim, eu caí para trás. Outro dia ela gritou, a arma caiu da mão do meu pai. Os policiais iam invadir na minha casa, ela disse, há poder no sangue de Jesus. E aqui ninguém entra, os policiais pararam e voltaram. Toda vez que minha mãe falava o sangue de Jesus, acontecia algo extraordinário. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus!
Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória, glória, glórias! Aleluia! E eu larguei aquele missionário, eu corri para um lado, mas eu achava que ele era frouxo. E eu corri porque eu tive medo do sangue de Jesus, do jeito que a minha mãe gritava. Quando eu olhei para trás, a gravata dele ia voando assim para trás, porque ele ia correndo para o outro lado. Aí eu voltei atrás dele dando tiro e gritava, pega, pega, e ele gritava, socorro, socorro. Nunca mais ouvi o missionário até hoje. Acho que ainda está correndo até hoje. Cheguei para minha mãe falou para mim assim, Paulo, Jesus vai te salvar. Eu fiz naquele dia, fevereiro de 79, eu barbarizei a minha mãe. Deixei minha mãe muito angustiada. E ela olhou para mim e falou, meu filho, você acaba comigo. Falei, eu não sou seu filho, eu sou filho do diabo. Eu tenho a vida nas mãos do diabo. Eu não tenho medo de nada. Eu sou do diabo, mãe. E dei uma gargalhada e fui embora. Ela diz no seu testemunho que ela voltou do seu lugarzinho de oração, que já era marcado pelo seu joelho na minha casa. Ela dobrou seu joelho ali e falou, Jesus, a tua palavra diz que ninguém é tentado além das suas forças. Jesus esgotou as minhas forças. Eu não tenho mais força. E agora eu quero lhe pedir um favor como serva. Faz um favor para mim. Aonde tiver meu filho Paulo, mata ele. Não deixa mais meu filho vir para casa. Não deixa meu filho sofrer mais. Eu não suporto ver meu filho sofrer. É cadeia, é esquadrão da morte, é violência. E se a minha oração só salva, Senhor, então tira meu filho agora. Mata meu filho, mata meu filho. Mas não deixa ele preso e nem ficar paralítico. Mata meu filho. E a minha mãe disse que orou 4 horas de joelho. Quando ela estava terminando a oração, entrou uma irmã. E olhando para minha mãe, levantou minha mãe e abraçou. E quando abraçou a minha mãe, sem ela saber o que minha mãe tinha orado, só que minha mãe estava chorando muito, Deus tomou aquela velhinha em profecia e disse, filha de Abraão, assim diz o Senhor, as tuas orações está escrita na palma de minhas mãos, e todo dia eu olho para as tuas orações. E o teu filho Paulo não vai morrer. Em breve, tu verás o teu filho cheio do meu Espírito Santo, pregando a minha palavra, e tu glorificarás o meu nome. Filha de Abraão, a partir de hoje, não ore mais pelo Paulo, não ore mais pelo teu filho, deixa ele porque eu vou conduzi-lo. As minhas mãos estarão sobre ele, meus olhos sobre ele, e em breve tu verás, cheio do meu espírito. Passou dias, eu cheguei em casa, minha mãe estava cantando e não estava orando. Eu falei para ela, e o que aconteceu? Ela disse, eu estou feliz. Paulo, Jesus vai te salvar. Falei, eu não aceito, não creio, teu Deus não existe. Ela disse, meu filho, Jesus vai te salvar. Você vai ser evangelista, vai ser homem cheio do Espírito Santo. Eu peguei as armas e falei, só se eu pregar com isso aqui. Ela disse, meu filho, Jesus vai te salvar. Eu disse, mãe, a senhora está falando e eu aceito Jesus, se o teu Jesus pregar para mim. Aí eu aceito ele, porque aí ele vai provar que é vivo. Ela disse, tão certo como eu estou diante de ti, ele vai pregar para você. E dali saí. Fevereiro, quando foi dali para frente, minha mãe não orava, eu comecei a entrar em guerra com a minha mãe. Chegava em casa, ela estava dormindo, começou a ficar até mais gordinha, e eu comecei a ter raiva. Seu Jesus faliu, acabou a sua fé. E ela sorria e dizia, glória a Deus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Passou os dias, quando dia 28 de abril de 79, eu estou no morro, numa quadrilha de bandido, ia sair para o assalto e veio uma voz do céu, 10 horas da manhã. Paulo, eu não te fiz
fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Aquela voz me perturbou. Eu estava sentado com as armas na mão. Eu larguei as armas e fiquei em pé. A Dilson olhou para mim e disse: Paulinho, tu tá com a cara de maluco? E eu pensei, eu ouvi uma voz, sua diz que eu tô com cara de doido. Eu voltei para casa desesperado. Cheguei em casa, minha mãe tá lavando a varanda e cantando. Eu olhei para minha mãe e falei: o que foi que aconteceu? Passarinho deu uma beliscada na senhora, o passarinho verde. Ela olhou para mim e disse: meu filho, o passarinho verde não. Mas hoje o dia amanheceu para mim de uma maneira diferente. Paulo, o Espírito Santo me revela que hoje é o dia da minha vitória. Jesus está falando que hoje é o dia da minha vitória. Paulo, meu filho, eu estou sentindo que o Espírito Santo está falando na minha alma. Hoje é o dia de, hoje é o dia de. Aleluia, as lágrimas dela começaram a descer. E você como está, meu filho? Falei: estou como o diabo gosta. E entrei dentro de casa, daqui um pouco de tarde ouvi a voz de novo: Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu pensei: para onde? E veio aquela voz: só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Eu lembrei da carta que Paulo Roberto tinha mandado. Eu pensei: aonde está essa carta? No meu quarto a carta estava ali. A presença de Jesus não evita a tempestade. A presença de Jesus não evita a angústia. E eu saí dali e a minha mãe, eu falei para minha mãe, peguei a carta e falei: olha, eu vou ver que inferno é isso aqui, nesse tal de Maringá. Ela deu um glória a Deus, um aleluia, e preparou as coisas e eu fui para Maringá. Cheguei no Maringá, estava lá um pastorzinho magrinho, Newton Tully, com os dentinhos de fora, parecia um ratinho, fininho, feinho, e eu pensei: aquele pai de santo era um negão, não arrumou nada. O padre era um alemão, não arrumou nada. Esse pastorzinho não vai arrumar nem pro café. Mas parecia que ele estava ouvindo o que eu estava pensando e colocou a mão no meu ombro e disse assim: você quer ser liberto? Eu olhei para ele, eu falei: querer eu quero, mas ninguém me liberta. Ele disse: Jesus vai te libertar e eu vou fazer de você um missionário. Fui apresentado Paulo Roberto me ministrou. Quando eu entrei na casa de recuperação, a entrada estava escrito Porta da Esperança, e eu pensei: esperança de quê? Sou 10 anos viciado, tenho 15 anos de cadeia para tirar, sou desenganado pelos médicos, minha família me desenganou, esquadrão da morte me procura, sou homem que não creio em Deus, esperança de quê? E entrei por baixo da esperança sem esperança. Lá estava escrito: libertará. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E foi falando, e o moço falou: Paulo, vem orar comigo. Logo chame, eu fui orar. Chegava ali, ele orava, e eu ficava quieto, e eles falavam em língua, e aquilo me dava medo, e era uma coisa estranha. E eu tinha medo de fechar, então eu fechei um só. O Paulinho, fecha os 2 olhos. Aí eu fechei, mas quando eu fechei, minha oração mudou. Quando eu fechei, eu já falei assim: Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe, se tu existe e está aqui, me liberta pelo teu poder. Tem misericórdia de mim, Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe. E chegou alguém na minha frente, eu abri meus olhos de medo, não tinha ninguém. Fechava os olhos, a pessoa estava ali, abri e não tinha ninguém. Então falei: não vou abrir mais, porque esse lugar tem um espírito estranho. E comecei a falar: Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe, tira essa dor. Jesus da minha mãe, me liberta. Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. E ele estendeu a mão, e aquela mão veio sobre minha cabeça. E foi uma tocha de fogo que entrou dentro da minha alma e começou a queimar. Eu sentia que tinha fogo dentro de mim, algo me queimava muito forte.
meus pés pareciam sair labareda de fogo, e aquele momento, a tristeza ia saindo, e eu começava a ser cheio de alegria, eu sorria, eu chorava debaixo daquela mão. Paulo, eu sou Jesus da tua mãe, eu falei contigo naquele morro, e eu te trouxe para este lugar, eu sou Jesus, e te liberto das drogas, e curo esta enfermidade. E começou a falar comigo, e de repente ele disse: eu te chamei para ser pregador entre as nações, e testemunhará o meu nome. Eu vou confundir os grandes diante de ti, e tu verás o quanto eu sou poderoso. Paulo, eu te encho com meu espírito, porque tu serás um avivalista nos últimos tempos. E eu comecei a falar em línguas estranhas, e cânticos espirituais. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória, 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 glória. Aleluia. E eu olhei a hora, era 3h 15 do dia 29. Eu levantei a mão e falei: Jesus, tu não é mais o Jesus da minha mãe, tu não é mais o Jesus da minha mãe, tu é o meu Jesus e o Jesus da minha mãe. Eu te aceito como meu Salvador, eu te quero na minha vida, eu creio no Senhor, eu creio na vitória, teu sangue é verdadeiro, teu nome é verdadeiro, tu vive, tu pregou para mim. Minha mãe falou que o Senhor ia pregar, e o Senhor pregou para mim. 30 dias depois, que eu estava na casa de recuperação, orava, jejuava, fui dar um testemunho à tarde, e a minha mãe chega entrando naquele corredor, e eu estou pregando cheio do poder de Deus, e a minha mãe levantou as mãos para o céu e disse: glória a Deus, cumpriu a profecia, aleluia. Era breve, Deus falou em fevereiro, e em maio eu estava cheio do Espírito Santo, aleluia. 9 meses que ali fiquei, li a Bíblia 2 vezes, jejuei 8 dias várias vezes, sem comer, sem beber água, jejuava, Deus estava comigo. Eu orava agora pelo meu pai, voltei para o Rio de Janeiro, e quando vou entrando na minha casa, vem saindo meu pai. Eu esperei do meu pai me agredir, porque a nossa promessa era de morte, mas quando meu pai olhou para mim, ele disse: Paulo, você está diferente. Eu levantei a Bíblia e falei: eu aceitei Jesus, eu sou servo de Deus. Ele olhou sério para mim e disse: meu filho, você está diferente mesmo. Eu tinha 25 anos de idade, foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me chamar de filho. Meu pai se aproximou e me abraçou e me deu um beijo. Foi o primeiro beijo que eu ganhei do meu pai. Aleluia, aleluia. E ele, abraçado comigo, começou a chorar. Deus estava muito forte ali na minha vida. E meu pai começou a dizer: me perdoa, meu filho. E eu comecei a falar: não, Senhor, que tem que me perdoar. E meu pai começou a chorar. E eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. Daqui um pouco meu pai deu um passo para trás e olhou dentro dos meus olhos e disse: você está bonito, e eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Glorificado é o nome de Jesus. É o poder da oração, é o poder da oração, aleluia. Minha mãe estava em pé na porta e com as duas mãos para o alto dizia: hoje chegou salvação na minha casa, hoje chegou salvação na minha casa. Ela orou 25 anos pelo meu pai e 10 anos por mim. Meu pai adúltero e eu marginal. E agora, no outro dia, vai eu e minha mãe para a igreja. E meu pai, a primeira vez que eu vi meu pai com a mão no ombro de minha mãe, uma Bíblia na mão, minha mãe com outra, meu pai com outra, e minha mãe dizia: Jesus é maravilhoso, como é bom ter Jesus, como é bom Jesus estar presente. Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Shalom, Ele é o Senhor, Ele é Jesus, Ele é poderoso, glória a Deus.
Glórias ao Senhor! A presença de Jesus não evita a tempestade. Você viu aí? E levantou um temporal e as águas invadiam o barco. Não evita a angústia. Eles disseram: não te preocupa que vamos morrer. A presença de Jesus não evita a tempestade. A presença de Jesus não evita a angústia, mas a presença de Jesus evita a derrota. Aleluia! Jesus levantou e disse: mar, acalma-te, vento fica mudo, e houve grande bonança. E eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A presença de Jesus evita a derrota. Minha mãe disse: mata meu filho, e Deus disse: não, agora ele vai ser pregador do Evangelho. E 12 anos se passaram. Já preguei na Holanda, já preguei na Espanha, já preguei na Itália, quase toda a Itália. Já tive em Israel, pregando em kibbutz, já tive rotando em outros países. O ano que vem estaremos na Alemanha, porque ganhamos um convite. Já abri 6 igrejas grandes no Brasil, 4 casas de recuperação. Trabalho com 80 casas de recuperação, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos não compram nada sem antes me perguntar se deve comprar ou não. Meu pai não faz nada sem antes me perguntar. Hoje eu virei o que minha mãe falou: este será a coluna do meu lar e a alegria do meu lar. Você tem que profetizar a vitória. Você tem que profetizar a vitória. A presença de Jesus evita a derrota. Feche os seus olhos agora. Shurion de Kirima.